Hoje vamos falar aqui um pouquinho de um tema internacional, mas que nos afeta diretamente, a visita do secretário de Estado americano, Tillerson, à América do Sul, América Latina. E três fatos curiosos eu acho que a gente devia anotar. Curiosos e preocupantes, dois deles. Bom, primeiro, obviamente, o fato de ter omitido o Brasil. Veja bem, é muito difícil omitir o Brasil é muito grande, ele precisa voar por cima do Brasil durante 5 horas, pelo menos, para passar, digamos, da Colômbia ou de onde ele estiver até Buenos Aires. E com um agravante, naturalmente, que o vice-presidente dos Estados Unidos já tinha estado na Argentina e não no Brasil. Então, normalmente, essas coisas na diplomacia, mesmo quando ocorre, ela procura, os dirigentes procuram compensar. Aqui não, houve um nítido sinal para o Brasil. E qual é o sinal? O sinal é que, embora Washington seguramente tivesse um dedo em todos, mais do que um dedo talvez, em todos os acontecimentos que levaram o presidente Temer, o Temer ao poder, né? Eles não querem se identificar com o Temer. Ele acha que essa situação no Brasil é tão ruim que eles estão já apostando num futuro. A gente não sabe bem qual é, mas não é o Temer com certeza. Quer dizer, embora o Temer esteja fazendo tudo aquilo que o capital financeiro deseja, e é até interessante pensar nisso, quer dizer, há uma certa visão do Departamento de Estado que de ver isso aqui não tem futuro, nós vamos ter que fazer uma outra aposta. Qual será essa aposta? É algo que, digamos, os analistas políticos terão que descobrir. Bom, outro aspecto importante da visita e muito preocupante é a incitação, ou pelo menos insinuação da possibilidade de golpe militar na Venezuela. Isso é muito preocupante para toda a América Latina, porque a expressão do secretário de Estado não era só em relação à Venezuela. Claro, a Venezuela era o objeto da pergunta e portanto, da resposta, objeto direto. Mas a colocação do Tillerson foi muito mais ampla. De vez em quando é necessário que os militares venham para evitar que haja governos que não correspondem ao que deveria ser, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito preocupante. Eu vejo que houve uma reação, mas isso era o caso até de colocar uma coisa mais forte no Mercosul, não na Sul. Eu sei que é difícil, mas isso tudo nos mostra um pouco, digamos assim, o encolhimento do Brasil, né, em todo esse processo. Ainda que o atual ministro tenha criticado, que tem que ser reconhecido, mas de qualquer forma, a incapacidade de montar um protesto, digamos, de toda a América Latina, de toda a América do Sul, em relação a isso, é impressionante. Embora os próprios mexicanos, muito próximos dos Estados Unidos, o chanceler mexicano tenha também criticado essa declaração. Mas muito preocupante, porque o que está acontecendo? Os Estados Unidos voltaram a tratar a América Latina e a América do Sul como seu quintal. Então, eles vão dizer aqui o que tem que ser, inclusive com esse desprezo à democracia. Então, quando você lê que o capital financeiro hoje está tornando a democracia algo menor e menos importante dentro da sua estratégia, não é uma coisa assim puramente teórica, é o que realmente está ocorrendo. Aqui ocorreu um golpe, ainda que disfarçado, mas eles estão propondo um golpe mesmo no caso da Venezuela, contrariando princípios da ONU, da OEA, de todos os organismos internacionais, os mais importantes deles, obviamente, já dizia Santiago Dantas lá atrás, o da autodeterminação dos povos e o da não intervenção. Finalmente, o terceiro ponto da viagem do Tillerson que deve ser enfatizado, que é a preocupação que revela pela primeira vez de maneira explícita, claro que implicitamente já tinha, com a presença da China e da Rússia na nossa região. É interessante porque a América Latina, como pátio traseiro, para usar a expressão hispano-americana, quer dizer, como quintal dos Estados Unidos, ela tem que ser preservada para os Estados Unidos. Quer dizer, a ideia de que você se relacione com outros países, com outros grupos, é algo que incomoda. E os Estados Unidos estão dizendo isso agora de forma explícita, o que é algo também curioso. E, mais uma vez, o fato do Brasil não ter personalidade, o Brasil hoje é um quintal, mas não é nem um quintal, é o fundo do quintal, porque não vai, digamos, entre aspas, aquele que se considera dono, não vai nem visitar, né? É o fundo do quintal. Aquilo algum dia, não que ele não considere o Brasil importante, né? O diplomata brasileiro dizendo, e tal. Não, claro, o Brasil tem recursos, mas ele está deixando para tratar com os futuros inquilinos do poder aqui, e não com o atual governo. Agora, numa questão como essa, em relação a grande geopolítica mundial, o Brasil deixou de ser um ator. Quer dizer, antes,
né? Quer dizer, o Brasil era um país que tinha uma relação forte, não só formal, com os BRICS e, portanto, com Rússia e China, além da África do Sul, cujo presidente, aliás, também está em apuros no momento, mas, enfim, e hoje não é um ator, não tem nada a dizer sobre isso, não tem nada a comentar, não tem, deixou de ser aquela capa do Economist muito famosa, não aquela do, tem uma que ficou aqui mais popular, que é o Cristo Redentor, saindo como um foguete, mas tem uma outra que é mais significativa e que talvez tenha despertado muitos interesses possivelmente ligados a tudo que se passou aqui no Brasil, o golpe e a perseguição que continua contra o presidente Lula, tudo muito organizado. Essa outra capa era uma capa que mostrava a América, o continente americano como um todo e a América do Sul, só que o norte de cabeça para baixo, de acordo com a convenção, né, porque é uma mera convenção, mas de cabeça para baixo. E o título da capa era Nobody's Backyard, quer dizer, a América Latina e a América do Sul em particular não é mais quintal de ninguém. Infelizmente, voltou a ser quintal, e um quintal desprezado, um quintal tratado como realmente de segunda categoria. Muito triste para o Brasil, muito triste para os brasileiros que viram a nossa atuação importante no mundo em outros momentos.